O Caminho de Santiago desempenhou um papel fundamental na história de muitas cidades espanholas e uma delas é a vila de Puente la Reina, esta cidade medieval. Olá a todos e bem-vindo a mais um Vem Comigo. Hoje Vem Comigo vai trazer por aqui um pouco sobre a história de Puente la Reina. Puente la Reina é uma vila onde vivem atualmente quase 3.000 habitantes. A sua origem está intimamente ligada a uma ponte românica que hoje se encontra na vila e que lhe deu esse nome. Localizada na área central da comunidade navarra, com apenas 24 km de distância de Pamplona, a capital navarra é um dos lugares que ficou famoso por o Caminho de Santiago navarro. Esta cidade é conhecida como encruzilhada porque há 4 caminhos para a cidade de Santiago, em Puente la Reina, já que em Espanha se encontra em um, referindo-se ao fato de que ali estão unificados os caminhos franceses e os caminhos aragoneses. Assim que esta pequena cidade recebe todos os anos milhares de peregrinos que estão passando por suas primeiras etapas para a Catedral de Santiago. Vem comigo e vamos conhecer o que pode nos oferecer Puente la Reina. O que podemos ver em uma cidade tão pequena como Puente la Reina? Devido à sua história ligada ao Caminho de Santiago, Puente la Reina tornou-se uma vila de alguma relevância na época medieval. Foram construídos seus principais monumentos religiosos e civis que ainda hoje se mantêm a serviço dos peregrinos que continuam a percorrer esta cidade e este caminho até Santiago de Compostela. E o nosso primeiro ponto mais importante da cidade de Puente la Reina, eu vou começar a falar aqui para vocês agora, que é o principal monumento a ver em Puente la Reina, gente. É a sua ponte românica que dá o nome ao município. Essa ponte foi construída no século XI para que os peregrinos que caminhavam em direção ao túmulo do apóstolo Santiago pudessem atravessar o rio Arga. E com a sua construção começou a desenvolver-se um núcleo populacional à sua volta. Então, através dessa ponte começou a surgir a cidade Puente la Reina. Assim que no ano de 1122 o rei Alfonso I, El Batalhador, como se chamava em Puente la Reina, ou como sigue sendo chamado até hoje, concedeu a jurisdição de Estela a seus habitantes, construída junto ao rio Arga. Mas antes essa cidade não se chamava Puente la Reina, e sim Puente Arga, que é exatamente o nome do rio Arga. E então, por que agora essa cidade leva o nome de Puente la Reina? E é claro que eu vou explicar aqui para vocês a razão de ter trocado o nome de Puente de Arga a Puente la Reina. Foi exatamente porque na época quem ordenou a construção foi uma rainha de Navarra, embora não se saiba nada sobre esta rainha. Algumas vozes antigas da cidade dizem que foi a rainha Ana Maior, naquela época era a esposa do rei Sancho o Maior. Enquanto outras pessoas dizem que foi a rainha Estefania, a esposa do rei Garcia de Nájera. Assim que essa incógnita ficou aí entre as duas. Um diz que foi a rainha Dona Maior e outras pessoas da própria cidade têm esse desencontro e dizem que foi a rainha Estefania. Assim que entre eles ainda ninguém descobriu até hoje, depois de 1000 anos de construção dessa ponte, quem foi a rainha que ordenou essa construção dessa ponte. Esta ponte está composta por 7 arcos semiculares, embora muitos de suas ornamentações tenham desaparecido com o tempo, sua essência permanece intacta. Essa ponte, construída por uma rainha que ninguém sabe dizer bem qual foi até hoje, surgem dúvidas entre muitas pessoas. As coisas é que esta ponte segue de pé e aos usos dos peregrinos 1000 anos depois, prestando o mesmo serviço para o qual foi concebida. E segue permitindo que os peregrinos atravessem o rio a caminho de Santiago.
E para o nosso segundo ponto, vamos falar da rua principal de Ponte Larena, onde os peregrinos a caminho de Santiago, antes de chegar à ponte românica do século XI, devem atravessar a cidade de Ponte Larena. Fazem ao longo da Lacalle Maior, a rua principal da vila repleta de casarões da época medieval e com alguns edifícios a rever. Outro local que você não pode perder, que também está na Calle Maior, em Ponte Larena, é a Casa del Vinillo, junto à Ponte Românica. Este edifício é mais recente, do século XVI, e teve várias utilizações ao longo da sua história. Já foi armazém de trigo, cadeia, jardim de infância e agora é um posto turístico. A Calle Maior está entre casas apalaçadas com fachadas barrocas e renascentistas e edifícios religiosos. Pequenas ruas chamadas presépios conduzem ao resto da cidade, a parte da Calle Maior. Além disso, você pode visitar a Praça Júlia Mena, a principal praça da cidade, onde está localizada a Prefeitura de Ponte Larena. E seguindo com o nosso roteiro, vamos falar de um dos pontos mais importantes da cidade de Ponte Larena, e uma delas é a Igreja de Santiago o Maior. Construída no século XII, é uma das igrejas mais destacadas de Ponte Larena. No exterior destaca-se a sua porta de entrada românica, enquanto no interior é possível admirar uma talha do apóstolo Santiago o Maior, conhecida como Betsa, preto em basco, porque estava coberto de um fuligem quando foi encontrado. Localizada na Calle Maior e a meio caminho entre a Igreja do Crucifixo e a ponte medieval, encontra-se este templo de origem românica, embora tenha sido construída no século XVI. É uma pena que das suas origens conserva apenas algumas paredes exteriores e 2 dos portais de acesso. Que se situa ao poente do século XII é difícil de ver porque se situa numa viela estreita e é protegida por um portão. A segunda do início do século XIII e que dá acesso ao interior do templo é de grandeza e beleza, embora a decoração dos seus 5 arcos tenha sido deteriorada muito com o tempo. E também anexadas às paredes da igreja, uma de frente para a outra, estão 2 esculturas de pedra policromada de São Bartolomé e São Tiago o Apóstolo, com quase 2 metros de altura, que parece até vigiar os visitantes que entram no templo e também quase a cidade, com a altura que tem a torre. A imagem do apóstolo é conhecida como Santiago. Já no interior da igreja, corresponde o restauro integral realizado no século XVI, que não ficou nada da antiga igreja, renovaram tudo. Destaca-se o retábulo, dedicado ao apóstolo Santiago do século XVII, iluminado por 2 janelas barrocas. Assim que essa é a famosa igreja de Santiago o Apóstolo. E outro ponto importante por aqui para visitar em Ponte Larena é a Igreja do Crucifixo. É nomeada para a curiosa cultura do século XIV de Cristo crucificado. Tem a forma de I e a tradição diz que foi doada por alguns peregrinos alemães que fizeram o caminho de Santiago carregando a cruz até aqui, a essa cidade. Essa igreja, gente, foi construída no século XII pela Ordem do Templo, Ao seu lado situa-se o Hospital dos Peregrinos e chama a atenção também tanto o passadiço coberto sobre a rua que ligava os 2 edifícios como a portada da igreja, com 3 arquivoltas, uma delas com conchas do caminho de Santiago que trouxeram os peregrinos. Só que há um porém nessa igreja. Para ver a igreja com as luzes acesas, a gente tem que colocar €1 nessa maquininha eletrônica que tem aí e as luzes se acendem. Eu não tinha €1 no momento e tampouco queria colocar, porque eu achei um pouco abusivo e muito forçado, que você doe €1. Então eu acho que para doar €1 você tem que doar de coração, não que te forcem a doar dessa maneira. É só uma opinião minha que eu exponho aqui. E já para trazer para vocês por aqui o último ponto, que também é uma igreja em frente ao palácio, a igreja de São Pedro, detentora do título de igreja maior da cidade, título que lhe foi concedido no ano de 1256.
Gente, da sua altura avista-se uma boa vista panorâmica da cidade, vê toda a cidade. Permite observar uma das particularidades que é quase todas as igrejas se erguem sobre pequenos promontórios, né? Ou que permite à vista realçar a sua importância, tornando-se fontes de referência da cidade. Tem lugares para dormir em Ponte de la Reina? Apesar de Ponte de la Reina ser uma cidade muito pequena, você vai encontrar variedades de lugares para dormir. Se você vai fazer o caminho de Santiago ou simplesmente planeja visitar Ponte de la Reina durante a rota por Navarra, você pode pernoitar lá sem nenhum problema. Existem várias acomodações para todos os tipos de viajantes, de albergues, hotéis e também apartamentos. Então, pessoal, estamos chegando no finalzinho desse recorrido nessa cidade maravilhosa, essa vila medieval que é Ponte de la Reina. Eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, deem like, comentem e se inscreva para trazer mais conteúdo como esse ao nosso canal. Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo.